Olá, meu nome é Jaimara Falcão, sou do programa Equilíbrio Emocional da Rádio ZN. E eu queria conversar com você, pai, com você, mãe, sobre um assunto de extrema importância. Você já se perguntou o que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes? Você já parou para pensar um minuto que seu filho pode estar passando por alguma dificuldade e você, devido à correria do dia a dia, não está prestando atenção? Então, é disso que eu gostaria de conversar com você. O que está acontecendo hoje com as famílias? Por que de repente as crianças surtaram, os adolescentes começaram a andar armados? O que está acontecendo dentro da sua casa? Isso eu te questiono. Como é que está a estrutura familiar? Como é que estão os vínculos de conversa? Como é que está aquele momento de prestar atenção e escutar aquilo que o seu filho tem para dizer? Sabe, você sabe que eu sou psicóloga e muitas vezes eu pego aqui no consultório situações que eu considero delicadas, mas eu fico feliz quando um pai, uma mãe e um adolescente vem me procurar. Sabe por quê? É o momento deles abrirem o coração deles e realmente a gente tentar entender o que está acontecendo. De um tempo para cá, todos nós estamos ouvindo nas mídias de crianças e adolescentes andando com armas brancas. E aí? Como é que ele saiu de casa com isso? Aonde está nesse momento o pai e a mãe? E eu não estou cobrando de você e nem estou falando que você é responsável. Mas para ele chegar num extremo desse, está acontecendo alguma coisa. Ou ele está se sentindo atacado e ele pega esses instrumentos para se defender. Estou falando de bullying. Muitas vezes, as nossas crianças e adolescentes, eles escutam assim: deixa pra lá, não dá atenção, é besteira. Tem certeza que é besteira? Então, eu tenho uma filosofia: quem bate, esquece, agora quem apanha, não. Então, como é que eles estão? O que acontece dentro do universo interno deles que eles não estão conseguindo chegar nesse pai, nessa mãe, às vezes um outro cuidador, como um avô, uma avó, um irmão, um tio, um padrinho? Por que eles não estão conseguindo se abrir? Eu sei que hoje o mundo está muito corrido e muitas vezes a gente acaba se atropelando, esquecendo pequenos detalhes, mas você já observou se ele mudou o comportamento? Você já observou se ele está mais retraído, mais fechado? E para de dizer que isso é uma fase. A gente sabe que essa fase tem, todos nós já fomos adolescentes, afinal de contas. Mas o que está acontecendo? Aonde você parou de escutar essa criança e esse adolescente? O que eu estou querendo falar é que os valores das famílias, eles precisam ser sim resgatados. O que é família? O que é participar? Quem são os amigos que o seu filho conhece? Você sabe quem são? Então, será que não está na hora de fazer alguma coisa diferente? Será que não está na hora de você, pai, mãe, ou de repente um parente muito próximo, puxar essa criança, esse adolescente e falar: abre o coração para mim e diga o que está acontecendo? A nossa superação disso tudo hoje socialmente se chama resgate da família, amor, respeito e o principal, comunicação. O como anda essa comunicação? Como é que anda todo esse processo chamado sociabilização? Eu sei que não é um assunto muito fácil e ele incomoda demais. Sei que muitas vezes vocês vão questionar: fazer terapia é besteira, ou é muito caro. Gente, para com isso. Hoje os órgãos públicos têm recurso. Existem os planos de saúde, existem as pessoas que podem buscar o particular, mas é assim. O que é que realmente está acontecendo? Há quanto tempo você não sabe o que acontece, às vezes, dentro da sua casa? Há quantas vezes você não escuta o seu coração, a sua intuição?
Porque não existe pessoa ruim. Existe, às vezes, naquele momento, um grito de desespero de um deles pedindo socorro, me escutem. E a agressão, às vezes, é uma forma, sim, de manifestação. É uma forma de querer mostrar para o mundo que ele está ali. A gente sabe que não é o correto, mas será que não precisa mudar algumas coisas? Então, hoje nós vivemos em uma sociedade em que tudo se pode. Proibir é criminoso. Colocar limite é castração. De repente, chegar e dar a sua opinião, você é preconceituoso. A gente está vivendo um momento complicado, sim. Mas uma das coisas mais importantes são as pessoas que estão à nossa volta, nossa família, os nossos amigos reais. Você já parou para pensar? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de descobrir uma conquista? Uma oportunidade de olhar para o lado e dar aquele abraço muito forte e falar: eu te amo. Há quanto tempo você não diz eu te amo? Há quanto tempo você não tem coragem de repente parar tudo, mas tudo mesmo, e vamos assistir um filme juntos? Vamos segurar uma mão, vamos dar um abraço e um beijo, vamos dormir agarradinho, mãe e filho. É tão lindo esse movimento. E eu não tô mandando vocês dormirem juntos, hein, gente? Porque filho tem que ter a cama dele e a mãe e o pai tem que ter a cama dele. Mas sabe aquele momento do aconchego? Ele é tão importante. Às vezes, no silêncio, você pode recuperar mais do que você imagina. Sabe, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles são o futuro de amanhã. Mas se você não esticar a mão e sentir realmente o que está acontecendo, você vai perder grandes oportunidades. Então, não está na hora de fazer diferente? Não está na hora de olhar com olhos do amor? De repente, se tiver que colocar no cantinho do pensar, que eu vou contar um segredo. É proibido falar castigo, tá? Mas o cantinho do pensar pode. Colocar naquele cantinho do pensar e falar para ele: vai pensar no que você fez, depois a gente conversa. Mas não falar isso com amargura, com raiva. Apenas falar de uma forma que ele realmente pense. E depois que ele sair desse cantinho, você perguntar para ele: e aí, o que é que você refletiu? Porque, sabe, chega uma hora que cansa, ou você só escutar eu tenho direito. Só que o direito de um termina quando começa o direito do outro. Então, afinal de contas, gente, o que é ter tanto direito? Direito de expressão, direito de falar aquilo que pensa, agir da forma que quer. Opa, nós vivemos em sociedade. E temos que respeitar, sim, todo o nosso processo de individuação. Precisamos entender que quando fazemos parte de uma estrutura social, existem regras. Quando fazemos parte de um grupo, existem regras. E as regras, elas não foram criadas para castrar alguém. As regras foram criadas para quê? Para estruturar uma coisa. Para estruturar, por exemplo, as relações sociais. Para estruturar todo o movimento das pessoas à nossa volta. Dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Quer que eu carregue a sua sacola? Não é feio. É muito bonito, você sabia? E é importante fazer isso. Isso se chama educação. O você se levantar para deixar uma pessoa sentar, como por exemplo, uma pessoa idosa, um deficiente, uma gestante. O que é isso? Educação. Isso é viver em sociedade. Mas o que acontece a maioria das vezes? Vem cá, vamos conversar juntos. Quem pega ônibus sabe. A mãezinha, gravidinha, com aquele barrigão, ela entra no ônibus e muitas vezes não dá um lugar. Uma pessoa idosa entra no ônibus e muitas vezes também não dá um lugar. O deficiente é a mesma coisa. Quantos não fingem que estão dormindo? E depois querem dar lição de moral? Mas qual é a moral que você tem? Então, as boas relações, elas começam realmente dentro de casa.
A regra começa dentro de um microsistema chamado família. E eu te pergunto, aonde estão as famílias? Aonde estão os papéis de um pai, de uma mãe, de um filho? Você hoje vê um filho assumindo o papel de pai e mãe. Você vê uma mãe, de repente, dentro de uma sociedade, dentro de uma situação, deixando os filhos de lado, porque ela decidiu que naquele momento ela tem que viver. E eu não estou falando para você, mãe, ser castrada, não é isso. Mas existem os tempos, existem as etapas que cada uma de nós também precisa respeitar. Tem aquele pai que muitas vezes não assumiu o papel dele de pai, que muitas vezes ele acha que pagando a pensão ele já está fazendo tudo. Me desculpe, não é pagando uma pensão. Pergunte como está o seu filho. Pergunte se ele precisa de alguma coisa. E sabe muitas vezes do que esse adolescente, essa criança precisa? De amor, de abraço, de afeto. E não adianta você, que de repente passou por essa experiência, falar: não era para eu ter engravidado, não era para eu ser um pai, não era para eu ser uma mãe. Ele já existe. E a partir do momento que essa nossa criança, esse nosso adolescente, ele existe, ele é digno sim de respeito, ele precisa ser escutado, ele precisa ser compreendido dentro de toda a estrutura social que ele tem, dentro do microsistema chamado família e o macrosistema chamado sociedade. Será que não está na hora da gente esticar as mãos? Será que não está a hora da gente tirar a responsabilidade da escola e puxar para a gente? A escola tem um papel maravilhoso, que é ensinar. E, por sua vez, a família tem o papel de educar. A escola hoje está fazendo vários papéis. É responsabilidade? Muitas vezes, a pessoa só vai se mexer quando aquele serzinho sofre alguma coisa. Quando ele passa por alguma situação constrangedora, séria, aí que o pessoal corre, não, vamos ver o que está acontecendo. E de repente todos querem se alardear de todos os direitos e culpar, às vezes, aquela professora, aquela diretora, aquela escola, pelo que aconteceu. Mas se aconteceu, eu pergunto, aonde está a família? Aonde estão os pais dessas crianças? Desculpa a forma que eu estou colocando, pode ser que eu esteja sendo assim muito emotiva, e eu garanto, gente, para vocês que eu estou, porque é a coisa mais linda a gente ver a transformação de uma criança para adolescente e depois para a fase adulta. É um dos movimentos mais especiais. Eu vivo isso dentro de um set terapêutico. Eu sei o que é pegar uma folha de sulfite, dar para uma criança e você falar: desenha a sua família. E ela desenha com um orgulho enorme. E eu tenho criança que fala: tia, eu não sei o que desenhar. Essa dói. E quando você vai conversar com o responsável, sabe o que você escuta? Ah, é que ele é travado mesmo, ele não sabe desenhar. Oi? Desenha boneco de palito, pelo menos, né? Não é a questão de não saber desenhar, é a questão de não saber representar a própria família. Não espere o caos acontecer, não espere o ruim bater a sua porta, não precisa disso. Corra antes. Sabe, pegue seu filho pelas mãos e mostre para ele o que são valores. Sabe, ensine para ele dividir. Ensine para ele que existem pessoas que precisam de ajuda, mas elas não são coitadas. Elas são estrelas e são especiais. E que às vezes, com um sorriso, você modifica a vida de muitos. Com um aperto de mão, você pode construir uma das melhores histórias. Mas não corra só quando seu filho passar por alguma coisa. Não defenda aquilo que está errado. Porque seu filho pode ser sim violento. Ele já começa esse comportamento dentro de casa. Às vezes, no maltrato com um bichinho de estimação,
com os próprios brinquedos, a forma de lidar com os irmãos. E aí? A forma como responde para um pai, para uma mãe, até mesmo para os avós? E vocês falam muitas vezes, vocês assim, não estou generalizando, tá bom? Eu quero que vocês façam bem as ressalvas, tá? Mas assim, de uma forma geral, um grupo coloca muito, ele é assim mesmo. Tudo virou uma grande patologia. Desde que inventaram o Dr. Google, eu defino o que o meu filho tem. Oi? Como assim você define o que o seu filho tem? Seu filho é seu filho. Porque se ele tiver alguma coisa, vamos atrás, vamos correr, vamos ajudar. Agora, nem tudo é uma grande patologia. Muitas vezes, um ato de agressão é um desespero, é um grito. Ele quer colocar para fora e ele não sabe como. Às vezes, uma mutilação no próprio corpo é para aplacar uma dor que ele não sabe lidar. Às vezes, o bater no outro é a mesma dor e vai virando um vício até a agressão. Então eu peço para você, de coração, que está aí me escutando, leva essa notícia que crianças e adolescentes são anjos que estão na terra. Tem problemas? Tem. São terríveis? Opa! Se fossem quietinhos, eu ia falar, ia ser meio chato, né? Eles são, gente, a esperança do nosso amanhã. E se a gente não inverte, não vira essa chave, o que vai ser da nossa sociedade? Nossa, tá horrível. Então é onde eu vou voltar para o início. Precisamos de regras, precisamos de aceitação, de compreensão, de respeito pela opinião do outro, porque não existe uma verdade absoluta. O que existe é o respeito, é o carinho, é o aconchego. Se seu filho mudou o comportamento, alerta. Se seu filho está mais agressivo, fica de olho, puxa ele para conversar. Se de repente na escola ele piorou as notas, vamos atrás. Dói você pegar o responsável e só correr pela nota do filho no final do ano, sendo que ele já vinha apresentando uma deficiência já no início. Mas um pai, uma mãe ou um responsável não pode ir na escola, numa reunião, perguntar o que está acontecendo. Eu sei que vocês estão cansados, que vocês muitas vezes trabalham muito, mas vocês colocaram esses anjos nesse mundo. Converse com eles, ensine responsabilidade, ensine valores. E o primeiro valor vem da família. Família é o nosso maior reflexo. Família é tudo aquilo que a gente agrega e a gente aprende. Então eu falo para você, de coração mesmo, não desista dos seus filhos, não desista dos teus adolescentes. Você que de repente descobriu que pode ganhar asas, um pai, uma mãe, não tem problema em ganhar asas. Eu mesma falo isso aqui dentro, vive a sua vida, mas não esqueça de quem está ali do seu lado. Muitas vezes eles vão precisar, e é melhor eles aprenderem dentro de casa do que na rua. Às vezes a rua, ela é cruel. Às vezes a rua, ela é complicada, porque a rua, ela vai trazer uma situação tensa. Ela vai ensinar do jeito dela. Sabe, parar 10 minutos não custa nada. Sabe, sentar na cama do seu filho pequeno e ler uma história. Ou chegar para ele e falar, filhão, e aí? O que você fez hoje? Gente, eles ficam no auge em contar que eles brincaram com o carrinho, que o carrinho bateu e a rodinha caiu. Aí o amiguinho foi e colocou a rodinha. Gente, a gente sabe que isso pode ser a maior bobeira. Mas eu posso te falar, não é não. Sabe por quê? Ele está falando a experiência dele do dia. Ou você chegar para o seu filho adolescente e de repente falar, filho, no que eu posso te ajudar? Escuta o que ele tem para dizer. Sabe?
Ele pode muitas vezes falar, tá tudo bem. Questione se tudo bem. Porque se ele não quiser falar, fala assim pra ele, tá bom, você não quer falar? É o seu direito, mas eu tô aqui, de coração aberto para a hora que você quiser. Não é só uma compensação, meus amores, financeira. Não é só presente que eles estão precisando. Eles não precisam do telefone mais caro. Eles não precisam do computador melhor que existe. Eles precisam de presença. E presença não é comprada com um brinquedo. Presença é o você estar ali com ele. Essas agressões estão acontecendo, por que será? O que é que está acontecendo? Por um adolescente ou uma criança entrar com uma arma dentro da escola, de ferir os amigos. Tivemos casos de matar uma professora. E aí, vamos continuar parados? Vamos continuar em silêncio? Não, eu discordo. Vamos ajudar, porque esse adolescente que deu uma facada, verifiquem o que está acontecendo com ele, o porquê que ele passou por tudo isso. Eu não estou aqui defendendo, porque toda ação tem uma reação. Ele vai ter que, de alguma forma, entender o que aconteceu, e se tiver uma punição, ele vai ter que ser punido. Eu não estou falando nada de diferente. O que eu estou falando é, descubra a história dele antes de julgar. Veja o que aconteceu. Veja qual é a história dele. Porque todo mundo, todos nós temos uma história. E são histórias de valor que precisam ser preservadas. Precisam ser estruturadas. Então, eu falo para você, não julgue. Não aponte um dedo. Tá vivendo essa situação hoje? Tranquilo. Chegue para o seu filho e fale, filho, o que você achou dessa reportagem? O que você achou desse adolescente que foi e machucou alguém? Escute o que ele tem para dizer. Porque ninguém surta do nada. Ó, vem dando sinais que alguma coisa já não está bem. Mas é muito mais fácil a gente colocar, ó, uma venda nos olhos e fingir que não é comigo. Um amigo pode ver que tem alguma coisa errada. A mãe de um amigo, um parente próximo, mas não fechem as portas e não julguem eles. Valorizem o sagrado que é família. Gente, o que vai nos salvar realmente é o amor, é o respeito, é o carinho. E eu acredito demais em tudo e em todos. Eu acredito na transformação do ser humano. Eu acredito que mesmo por detrás de uma história ruim, existe uma pessoa brilhante que só precisa ser escutada, precisa ser respeitada. Mas lógico, se fizer algo errado, existem leis para isso. E não dá pra gente ir contra as leis, certo? Então, o que eu falo para você, não tenha medo de escutar o que seu filho tem para dizer. Não tenha vergonha. Se de repente ele fala, mãe, fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa, não, eu fiz algo errado. Escute. Pergunte para ele. Mesmo que você fique triste, fala para ele, filho, fiquei aborrecida, decepcionada com você. Mas me explica, o porquê que você fez? Por que você está se defendendo tanto do mundo? Então, eu falo para você de coração, não atire uma pedra, resgate, tenha carinho. É só isso, tudo bem? Ai, difícil falar desse assunto, mas é um assunto delicado que não podemos deixar, passar batido. Precisamos de resgate. Faça esse resgate. Não se culpe. Crie o melhor ser humano do mundo, lembrando que cada um tem a sua personalidade. Abrace. Diga o quanto você ama seu filho. Só isso. E fala que você está de coração aberto esperando por ele. Não perca ele para o mundo.
constrói um ser humano maravilhoso para o mundo. É isso que eu falo para você hoje. Eu agradeço de coração a oportunidade de eu fazer esse vídeo para você. Agradeço todo mundo do Facebook, do YouTube, do aplicativo. Agradeço a Dani por mais uma vez me dar a oportunidade de fazer uma gravação. Agradeço o Ed por ter essa rádio que pode ajudar muitas pessoas. Todas as pessoas que fazem hoje parte da rádio, elas são esperança para muitas pessoas, porque cada uma está aqui levando o melhor de si. Meu nome é Jaimara Falcão, sou psicóloga, hipnóloga e neuropsicóloga e apresentadora do programa Equilíbrio Emocional da Rádio ZN e volto com você semana que vem. Um beijo bem grande e eu agradeço de coração se vocês tenham me entendido. E deixo aberto o canal para quem quiser me procurar para conversar. Estou de portas abertas esperando você. Até a próxima!